Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a arquiteta urbanista Camila Amaro, professora na Uniderp Matriz, que fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, doutora em tecnologias ambientais. E eu estou aqui hoje para fazer uma palestra, deixar aqui para vocês uma explicação para o 25º EAC da Croton sobre aplicação prática de estratégias bioclimáticas. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão interessante, tão pertinente e atual. O objetivo dessa nossa aula, dessa nossa palestra, é, na verdade, demonstrar a aplicação prática dessas estratégias bioclimáticas. Para isso, eu vou revisar com vocês o que são estratégias bioclimáticas e apresentar um checklist inédito, com estratégias bioclimáticas, ou seja, estratégias passivas, que não consomem energia elétrica, para regiões de climas quentes. Então, nós vamos revisar um pouco esse conceito do que é o design passivo, o que são essas estratégias, como que elas funcionam. E eu vou mostrar para vocês esse checklist que eu adaptei a partir de vários autores renomados. Então, eu criei aqui um checklist para vocês poderem revisar toda vez que estiver fazendo um projeto arquitetônico, um projeto urbanístico, que vocês consigam fazer essa verificação. Estou conseguindo aplicar as estratégias bioclimáticas? Sim ou não? Até que ponto? Quando você estiver conversando com seu cliente, já inserido no mercado de trabalho, nas conversas com o cliente, fechou um projeto, verificar, será que eu estou realmente aplicando essas estratégias que estão diretamente relacionadas à eficiência energética? Então, esse é o objetivo aqui da nossa palestra. Falando um pouco sobre design passivo e estratégias bioclimáticas, é aquele desenho arquitetônico e desenho urbanístico vinculado diretamente ao clima do local, adaptado ao clima local. Então, eu penso em respostas, tomadas de decisões que estejam realmente relacionadas ao fator de temperatura, umidade relativa do ar, velocidade e direção dos ventos, quantidade de radiação que existe naquele local, ciclo de chuvas, período de seca, período mais chuvoso. Enfim, são diversos fatores, E aí a gente entra naquela escala climática de macroescala, mesoescala e microescala. A microescala é a escala que nós, projetistas, arquitetos, designers, engenheiros, conseguimos interferir, positiva ou negativamente, que é a escala do lote, do terreno e o entorno imediato. Então, a gente consegue criar um microclima favorável, ou seja, diminuir a temperatura e aumentar a umidade ali naquele entorno imediato, e conseguimos, então, tudo isso a partir do nosso desenho, do nosso projeto. E as estratégias bioclimáticas, então, são respostas a esses fatores. Se eu tenho um clima muito quente e úmido, como que o meu projeto arquitetônico pode auxiliar a amenizar esse grau de criticidade? Se eu tenho um clima muito quente e seco, como que as estratégias arquitetônicas novamente podem influenciar ali de forma positiva? Se eu tenho um clima muito frio, também existem respostas de projeto que eu posso aplicar em parede, no piso, no forro, no meu telhado, até mesmo a quantidade de aberturas, posicionamento dessas minhas aberturas, ou seja, janelas, portas, as cores dessas superfícies de envelopamento, ou seja, da envoltória, das fachadas e do telhado, tudo isso vai influenciar. E é claro que a própria vegetação, estratégias aplicadas à topografia e tudo mais. Então, o que vem a ser essas estratégias bioclimáticas, que são essas respostas relacionadas com a eficiência energética? Elas são respostas nas quais eu consigo minimizar esses efeitos de aquecimento ou resfriamento, deixando o ambiente
construído e o seu entorno imediato em situação de neutralidade térmica. O que é a neutralidade térmica? Em torno de 25 graus, com a umidade relativa também favorável, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde. Ou seja, eu vou criar um ambiente que, com o mínimo possível de estratégias artificiais, ou seja, que consomem energia elétrica, né, que com esse mínimo possível eu consiga dar um grau de conforto satisfatório para os usuários, independente da tarefa. Se é uma cozinha, se é um quarto, uma sala, uma varanda, ambiente de trabalho, enfim, que eu consiga deixar esse ambiente em neutralidade térmica. Então, as estratégias bioclimáticas, elas servem para isso. Nós temos as cartas bioclimáticas ou o gráfico com a carta psicrométrica, né, que trabalha exatamente com esses fatores. E a partir desse gráfico, que é um ábaco, que tem polígonos fixos, enfim, a gente consegue interpretar, fazer a leitura de forma mais técnica. Aqui hoje eu não trouxe essa parte técnica para vocês, então eu trouxe apenas o conceito. Caso vocês queiram estudar, estudem a carta psicrométrica adaptada de Givone, né? E o Givone está bem ilustrado no Manual de Conforto Térmico da Anésia Frota. Vocês podem aprender ou reaprender, né, a fazer essa leitura. Alguns aplicativos online também, por exemplo, do Andrew Marsh, que é um produtor, né, de softwares, ele acabou criando, né, um criador de softwares que na verdade são aplicativos online gratuitos. Ele tem um também fantástico para fazer essas análises. Temos um software também gratuito que é o Climate Consultant, a versão 6.0. Ela nos dá essa bagagem e existem diversos tutoriais na internet. Enfim, tudo demonstrando a mesma coisa. O livro Eficiência Energética na Arquitetura, que é do Roberto Lamberts e outros autores, ele tem também um capítulo exclusivo sobre essa parte de arquitetura e clima, no qual ele fala das estratégias bioclimáticas e, né, como se não bastasse, nós temos normas técnicas, a BNT, sobre isso. Então, a 15220, em sua parte número 3, que fala do zoneamento bioclimático brasileiro, divide o Brasil em 8 grandes zonas, 8 grandes regiões climáticas, e já fala o que é importante para parede, paredes externas, cobertura e quantidade, né, dimensionamento de janelas, de aberturas, se eu preciso sombrear ou não, e outras estratégias, todas bioclimáticas. E mais recentemente a norma de desempenho, que é a 15575, foi inclusive atualizada em 2021, e ela é dividida em 6 partes. E ela fala também, né, do zoneamento bioclimático e das estratégias bioclimáticas dentro da parte de conforto térmico dela. Né? Então, vejam que é algo que, quer eu goste ou não, já é uma norma técnica e existe muita discussão sobre esse assunto. Então, aproveitem todo esse material que já existe, né, para que vocês possam se aprofundar um pouco mais. E aqui eu trouxe nesse slide alguns exemplos. A inércia térmica, que nada mais é do que eu aumentar a resistência térmica de uma parede, por exemplo, ou de um telhado. Eu posso também falar que eu estou aumentando o isolamento térmico dessa parede, aumentando o atraso térmico, são todas grandezas físicas que também a gente pode estudar a partir da norma. Então, eu tenho a 15220 em sua parte número 2, que traz os cálculos. O próprio Roberto Lamberts, né, no livro Eficiência Energética na Arquitetura, também traz os cálculos. No Manual de Conforto Térmico da Anésia Frota também. Enfim, eu tenho várias aulas no YouTube, pequenas aulas, nas quais eu explico sobre isso. Mas quanto mais camadas, né, eu coloco nessa minha parede externa, na minha fachada, por exemplo, maior é a inércia térmica. E o que ela faz? Ela lentifica, ela atrasa a liberação de calor. Por exemplo, do lado de fora em relação ao interior da casa. Então, se lá fora tem 37 graus, 35 graus, 32 graus, esse calor vai demorar mais tempo para chegar dentro da casa e no momento em que ele chega, que ele consegue penetrar no ambiente após o pôr do sol, por exemplo,
eu já tenho uma diminuição de temperatura externa, já é de noite, por exemplo, e eu consigo com isso fazer então essa liberação de calor no horário mais interessante, né? A ventilação natural, eu tenho estratégias como ventilação cruzada, que é ter abertura de entrada e de saída do ar em faces opostas ou adjacentes. Eu posso ter o efeito chaminé, que eu vou ter a abertura de entrada numa parede e a saída de ar na cobertura, né? Então, muito bem-vinda. Sombreamento é criar estratégias de sombreamento nas fachadas. Então, eu posso criar isso a partir de um beiral mais avantajado, varandas, pergolados, brise soleil, treliças, muxarabis, cobogó, enfim, são diversos exemplos. Poderia dar uma aula apenas sobre isso, que já daria bastante tempo. O resfriamento evaporativo, então, também é uma estratégia para diminuir a temperatura e aumentar a umidade relativa do ar, a partir do uso de vegetação e espelhos d'água, chafariz. Umidificação é usar umidificadores de ar, né? Nessa estratégia, não necessariamente eu diminuo a temperatura, mas eu aumento a umidade, então é importante em períodos de seca. E o próprio resfriamento artificial, como o uso de ventiladores de teto, né? Já seria uma estratégia. E até mesmo o ar-condicionado, mas claro que minimizando esse uso, né? Tentando fazer todas as estratégias antes dele, né? E nesse nosso horizonte, o que a gente pode perceber? Que é muito conceito, é muito conteúdo, é muita coisa. Então, eu deixei aqui um checklist esquemático para que a gente possa sempre validar esses nossos projetos, fazer a verificação a partir de 4 eixos. Então, quais seriam esses 4 eixos? O eixo, primeiro, de lote do terreno. Então, no nível do terreno, o que eu tenho que analisar, né, e verificar se eu estou aplicando essas estratégias no meu projeto. Depois, isolamento térmico também, portas e janelas e o próprio layout interno desses meus ambientes. Então, dividindo em 4 eixos, eu fiz aqui para vocês um checklist, uma verificação que eu acredito, né, tenho certeza que vai facilitar muito a vida de vocês. Tanto agora no período acadêmico, enquanto estudantes, como depois com os clientes de vocês. Então, no eixo aqui do terreno, o que é importante a gente validar? Entender bem o clima do local onde eu vou fazer o projeto, né? Se eu avaliei direitinho, se eu identifiquei, por exemplo, os ventos predominantes, né, de acordo com dados confiáveis, né? E até mesmo a implantação, né, da casa, do edifício, em relação às faces norte e sul. Que aqui, por exemplo, em Campo Grande, a gente está em torno de 21,7 graus de latitude sul. Mas, de forma geral, no Brasil, né, esse posicionamento é mais interessante porque a face norte recebe mais insolação e a sul um pouco menos, né, bem menos. E leste-oeste eu sempre vou ter a radiação a manhã toda ou a tarde toda. Então, a parte mais alongada do seu projeto, posicionar no eixo norte-sul. Consideração também de vegetação e das construções do entorno, o que pode estar influenciando com a sombra, por exemplo, né? Considerações e avaliação das curvas de nível do terreno, né? Os desníveis que você tem no terreno, porque eles podem também influenciar nesse direcionamento do vento, eles podem influenciar, por exemplo, num sombreamento. Tá? O outro eixo, verificar se eu estou atendendo exigências de isolamento térmico. Então, o envelopamento da edificação, se as camadas que eu estou colocando na minha fachada e no meu telhado respeitam os fatores de transmitância térmica e resistência térmica, também capacidade térmica, né, para aquela região. E isso tudo é muito importante, são grandezas físicas que, novamente, nas bibliografias que eu já citei, vocês encontram maior detalhamento. Estratégias de massa térmica, então, às vezes eu posso usar um teto verde, tanto para estética, como uma estratégia de massa térmica. Né? Parede dupla, uma parede de drywall com recheio de lã de vidro, lã de pet ou lã de rocha, ela também vai ter maior massa térmica.
Materiais adequados, então, a esse clima, né? Não é todo clima que eu vou precisar ter um alto isolamento térmico. Tá? Em regiões do Nordeste, por exemplo, o ideal são paredes leves, de acordo com a NBR 15220, sua parte número 3. Já aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, por exemplo, o ideal são paredes pesadas. O que significa isso? Com mais massa térmica aqui, menos massa térmica no Nordeste. Então, localização adequada desses materiais em relação aos ambientes. E outra coisa que eu coloquei aqui, isolantes térmicos, né, nas superfícies de piso, teto e parede externas, tá? Para que vocês proporcionem isso de forma generalizada no projeto. Pensando no eixo portas e janelas, importantíssimo o posicionamento e a orientação. Dimensões também. Então, não adianta nada a gente falar, eu coloquei um monte de janela, né, no meu projeto. Elas têm que estar bem posicionadas, de acordo com a abertura, né, para a entrada do vento, então, no vento predominante, e a abertura de saída, para que ele consiga fazer o fluxo e sair do outro lado também, ou na fachada adjacente. Lavando esse ambiente, né? Eliminando o gás carbônico, trazendo oxigênio e diminuindo a temperatura do ar também, eliminando odores e assim por diante. Então, às vezes aquele cheiro de batata frita, de gordura, do bife, né, da cozinha, você faz uma janela mal localizada, esse cheiro vai para a sala e não para o ambiente externo. Mesma coisa, dependendo da quantidade de vidro, mas em fachadas que não estão corretamente posicionadas, a gente não tem essa liberação de calor. Tá? Então, eu deixei aqui toda uma verificação para vocês a partir disso e garantir, então, essa ventilação natural, né? E essa ventilação, por exemplo, um ventilador de teto, se for necessário, se eu tiver um pé direito suficiente, tudo isso pode ser analisado nesse eixo e verificar com o seu cliente as possibilidades. E no eixo layout, pensar na disposição dos ambientes, adequando ao perfil desses nossos usuários, então, perfil da família, se eu tenho, às vezes, um PCD, que é uma pessoa com deficiência, um idoso, crianças, o perfil de uma família que gosta de trabalhar de home office, é uma pessoa que fica mais tempo fora de casa, que gosta de cozinhar ou não, tudo isso vai influenciar nesse projeto, né? Aqui na imagem, por exemplo, tem um piano na sala. Então, vai que a pessoa gosta de música e tudo mais. Essa setorização é adequada ou não. E em relação às aberturas dos ambientes, para proporcionar uma ventilação em relação às tarefas. A estratégia de resfriamento evaporativo pode ser prevista aqui de acordo com o layout, para que esse vento fresco entre dentro da casa, né? A partir da estratégia de vegetação e espelhos d'água. E promoção de ambientes integrados, né, para permitir esse acesso à luz natural e também ventilação. Então, ambientes integrados, claro que sempre que possível, né, às vezes você vai ter que segmentar. E áreas externas mais confortáveis, né, permitir, então, áreas externas que sejam favoráveis aí para uma estratégia de sombreamento, um espaço de convívio, né? E é isso, gente. Eu deixei aqui alguns recados, né? Então, é muito importante que o seu projeto esteja de mãos dadas com a pesquisa de repertório, ou seja, pesquisar sempre bastante referências de projeto e referências de outros autores. Dados confiáveis, né? Esses dados climáticos, verificar sempre o Instituto Nacional de Meteorologia ou outros sites como o Projeti, que é de projetos com eficiência energética, né? Depois eu posso deixar o site aqui para vocês. Estratégias conectadas ao clima local, né? Então sempre pensar nessas estratégias de acordo com o clima onde você vai projetar e olhando aqui nesse checklist, você vai sempre conseguir verificar se você aplicou ou não essas estratégias no seu projeto. Tá bom? Então deixo aqui algumas referências para vocês, foram as que eu citei hoje aqui na palestra. E muito obrigada, né, pela oportunidade.